Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje nós estamos falando sobre família. Afinal de contas, se você ainda não viu os vídeos que está sendo lançado toda sexta-feira às 19 horas da noite, corre lá, assista esses vídeos que a sua família será transformada, será uma bênção. A minha família em outro nível. No decorrer desses vídeos, estarei falando sobre marido, mulher e filhos. Isso, marido, mulher e filhos. Estaremos trazendo aqui alguns conselhos bíblicos para esta família. Marido, mulher e filhos. Vem comigo ouvir a palavra de Deus. Minha família em outro nível. Veremos que a palavra de Deus é luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável. Se você ainda não tem esse manual sobre família, procura, adquira um, Bíblia Sagrada. A Bíblia está tudo dentro dela, o que você precisa para ter uma família abençoada, para ser um esposo ideal, para ser uma esposa ideal, para ser aí um filho ideal aos seus pais. Procure, compre um exemplar da Bíblia Sagrada e aprenda sobre as maiores lições milenares que ali tem pra gente. Bora, Bíblia Sagrada é um manual para uma família. Nossa carta magna é a Bíblia Sagrada, onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Devemos buscar na palavra de Deus princípios a serem aplicados na vivência diária em família. Tem pessoas que procuram em outro lugar, procurem outros manuais, mas o manual completo é a Bíblia Sagrada, aonde aqui você não vai ter conflito entre esposo e esposa, entre filhos e pais, porque a Bíblia ensina como você educar os seus filhos e como o filho deve se comportar diante dos pais, como o esposo deve tratar a esposa e como a esposa deve tratar o seu esposo. A Bíblia ensina tudo isso, não tem um maior nem outro menor, a Bíblia trata todos de uma forma extraordinária. Por isso, eu insisto a dizer para você, compre um exemplar da Bíblia Sagrada, estude ela, leia ela, aprenda com ela e seja a sua família abençoado. Cada marido, olha que interessante, cada marido deve amar a sua mulher e não tratá-la asperamente. Isso está lá no livro de Colossenses, no capítulo 3 e versículo 19. Olha, eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo. Colossenses, no capítulo 3 e versículo de número 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vós, marido, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. É difícil isso? É uma situação bem complicada? Olha, mas a Bíblia está alertando a gente a não se irritar, a irar, mas não pecar. Não trate a sua esposa de uma forma áspera. Toma cuidado. Precisamos ter domínio próprio. É o conselho que a Bíblia está dando aos maridos. Ter o domínio próprio. A grosseria é o câncer que devora o amor. Tem tantos esposos aí que vão falar assim, parece um cavalo chucro, né? Assim, parece um cavalo chucro, não sabe tratar a sua esposa da forma devida. A Bíblia ensina a gente a amar ela e não irritá-la, tratar de uma forma grossa. Nenhum casamento subsiste a grosseria o tempo todo. Eu não estou falando que a gente não fica bravo de vez em quando. É normal, algumas vezes, a gente ficar bravo, e a Bíblia até diz, ireis, mas não pequeis. Mas o tempo todo, tem pessoas que o tempo todo não pode se falar nada, que ele sempre está alterado, que ele sempre trata de uma forma grossa, não tem aí, vamos dizer assim, uma ética, um domínio próprio, logo ele explode porque trouxe o problema do serviço para casa, trouxe o problema que estava conversando com um amigo para dentro da casa, trouxe o problema do país
parente para dentro da casa e aí o copo já tá cheio e qualquer coisinha já derrama ele. Então é importante eu ter esse domínio próprio, porque afinal de contas, domínio próprio é um fruto do Espírito. E se nós temos o Espírito de Deus dentro da nossa vida, precisamos ter esse fruto. Esse tem que demonstrar, tem que aparecer o domínio próprio dentro da sua casa. Vós, marido, amai a vossa esposa e não irriteis a ela. Olha, cada marido deve amar a mulher como ama o seu próprio corpo. Isso está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo de número 28. Eu estou falando sobre conselhos aqui, e o conselho é para o marido em primeiro momento, e depois estaremos falando para mulheres. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 5, versículo de número 28. Ó, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu vou continuar com a leitura. Verso 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ó, vou ler mais um versículo aqui, ó, o verso 30. Porque somos membro do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Grande é este mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Irmão, quem está falando isso daqui, o apóstolo Paulo, com a permissão de Deus, está registrado dentro do cânon sagrado. Olha, é interessante isso, porque precisamos amar como nós amamos o nosso próprio corpo. Se alguém ama o seu próprio corpo, ele não vai cortar ele não vai ferir a sua própria carne, porque isso dói. Alguém que está em sua sã consciência, que está com o seu psicológico totalmente dentro da conformidade, ele não vai tentar contra a sua própria vida. Não, ele não vai, porque ele sabe que isso dói, isso machuca. Então é preciso você, homem, marido, amar a sua esposa desta forma. O interessante que no versículo 29 ele vai dizer, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta. Hora que tem fome, alimenta, não dá um café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta. Quando a carne sente a necessidade de se alimentar, nós tratamos dela. É o que a Bíblia está dizendo que devemos fazer com a nossa esposa. Devemos fazer isso, alimentá-la, tratar, cuidar de uma forma extraordinária. Como Cristo toma conta da igreja. O apóstolo Paulo está falando que isso é um grande mistério referente aí à igreja e Cristo à igreja, que Deus amou o mundo de uma tal forma que entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, trazendo aí a igreja agora. Então, em Atos, no capítulo de número 2, aí, a igreja é revelada ao mundo de uma forma magnífica, a primeira aparição da igreja na terra agora, quando Jesus é retirado. Então temos aqui a igreja, o amor de Deus em favor da igreja, capaz de entregar a si mesmo, e nós, marido, temos que ser da mesma forma. O versículo de número 33 aqui que eu li diz, olha, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Será que você está fazendo isso? Será que você está amando a sua esposa como você ama o seu próprio corpo? Será que você tem tido cuidado com ela como você tem com a sua própria vida? Dando alimento, cuidando aí, como a Bíblia diz, cuidando de uma forma extraordinária para que o seu corpo possa manter vivo, forte e saudável? Será que você tem tido esse respeito, essa consideração com a mulher que vive ao seu lado? Ora, ninguém maltrata ou odeia a si próprio.
O que eu não quero para mim, não posso querer para o meu cônjuge. Isso é importante. Eu tenho que ter isso em consciência. Cada marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, e de forma sacrificial. Viver com uma esposa com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil. Isso é entrega. Isso é entrega. Eu disse aqui que o amor, ele tudo sofre. E quem nunca sofreu por alguém, é sinal que nunca amou ninguém. Então é necessário eu ter essa entrega. É necessário eu me entregar para minha esposa de uma forma, vamos dizer assim, como Cristo fez, sacrificial. Tentar tomar um lugar ali, se posicionar quando se torna necessário. Não deixar que alguém dispara qualquer coisa para atingi-la, mas antes entrar na frente, opa, aonde não cabe eu, não cabe a minha esposa. E aonde não cabe a minha esposa, também não cabe eu. Não tem como. Tem que ter esse respeito. Eu tenho que levar a pessoa que está do meu lado ao crescimento junto comigo. Agora tem pessoas que querem crescer sozinho. Tem marido que quer crescer sozinho. Disse alguém, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas deixa eu mudar essa fala. Do lado de um grande homem tem uma grande mulher, porque ela está ao lado, auxiliando, ajudando. É isso que a Bíblia diz, que a mulher é auxiliadora. Quando Deus faz Eva, ele faz uma mulher para auxiliar, alguém idôneo, no mesmo nível, vamos dizer dessa forma, capaz de desenvolver e ajudar nas situações diversas da vida do homem. A mulher é para auxiliar, e temos que dar esse valor devido a ela. É importante isso. Olha, conselho para o esposo e temos o conselho também para a esposa. A mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Olha o que está dizendo aqui, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Isso daqui não é estar debaixo de algo autoritário. Não é algo autoritário. Estar ao lado, sujeitar é obedecer. Porque tem mulher que quer ser o cabeça da casa, quando na verdade não é dessa forma. A Bíblia diz que o cabeça da casa é o homem, não é a mulher o cabeça da casa. Não, é o homem. Então a mulher tem que obedecer. Obedecer aqui não se trata de fazer loucura. Quando temos aí alguém machista, vamos dizer dessa forma, de uma forma pejorativa, com arrogância, com ignorância, não é nessa forma, ter essa submissão aqui de ser humilhada, não, porque o homem, é o que eu disse aqui, o homem tem que tratar a mulher com entendimento, sabendo que ela é um vaso mais frágil. Então, nesta situação, dentro dos conselhos bíblicos, que o homem está aqui obedecendo os conselhos, a mulher também tem que estar aqui. Obedecei ao vosso marido. Obedeça a ele. Não irrita ele também. A mulher deve respeitar o seu marido, pois ele foi colocado como líder do lar. Como Cristo é o cabeça da igreja. Efésios, capítulo 5, verso 23, está aqui, ó. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Irmão, você é o cabeça. Mulher, entenda isso. O seu esposo é o cabeça. Não toma as rédeas e vai fazer tudo sem consultar ele. Não. Porque eu quero que faça assim. Não, você precisa consultar ele. Mas eu quero... Não, você precisa consultar a ele. Entenda isso. Ele é o líder. Ele é o líder da casa, é o chefe de família. Ele precisa estar ciente daquilo que você está fazendo. Irmão, tem casamento que não tem diálogo. Que a mulher faz aquilo que ela bem entende. Bem entende? E aí tem aqueles conflitos todo. Por quê? Porque não teve o diálogo. Temos que entender isso. Temos que entender dessa forma, que o homem é posto como cabeça. Então precisamos valorizar isso. Mulheres, vocês precisam valorizar isso. Respeitar o marido pelo que ele é, pelo que ele representa. O que o marido representa dentro de um lar? Falando dentro da Bíblia Sagrada. O que ele representa? Você já parou para pensar? É o provedor, é o protetor, é o sacerdote, é o esposo e pai de filhos.
Eu tenho que respeitar ele por essa hierarquia, por aquilo que ele é, por aquilo que Deus colocou ele para ser, tendo alta consideração. Tendo alta consideração por ele, provedor da casa. Hoje a mulher trabalha também, que bênção, ajuda na despesa, mas está aí para crescer junto. Está aí para crescer junto. Mas o marido ainda continua sendo o provedor. Tem situações adversas que o marido passa por algumas dificuldades e a mulher, em determinado período ali, auxilia, está ali para auxiliar, para ajudar, porque tem situações complicadas. Mas ele continua sendo o provedor. Ele continua sendo o protetor da casa, o marido, o protetor da casa. O sacerdote é ele que tem que levantar em oração e ajudar a família toda. Ele é o sacerdote da casa, que lembra de Jó? O que Jó fazia? Jó sacrificava a Deus pela sua família. Ele dizia, vai que os meus filhos, nesse intervalo aí, pecou contra Deus. Então ele sacrificava ao Senhor em prol da sua família. Da sua família. É importante eu entender isso. É importante você entender isso, mulher. Que ele é o sacerdote. Ele é o esposo e o pai de filhos, dos seus filhos. Olha, a mulher virtuosa enche o coração do seu marido de alegria. Agora, quem não é virtuosa, meu Jesus da glória. A mulher sábia faz da sua casa um lugar de paz e de alegria, cheio de amor. Ela chega e traz todos para perto. Traz todos para perto. Mas vamos ver, livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo de número 1. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Provérbios 14, versículo de número 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. A mulher tola, ela joga álcool no fogo. Joga mais combustível para explodir. Mas a sábia não, a sábia abafa o fogo ali. Tenta apagar, tenta trazer a família toda para junto. A mulher sábia faz isso, ela edifica. Agora eu quero perguntar para você. Você tem sido sábia ou tem sido tola? Tem edificado a casa ou tem derrubado a casa? Irmão, é bem verdade isso? Alguém já disse isso, mas é bem verdade que a situação pode estar complicada dentro no emprego, em qualquer outro lugar. O marido pode amanhecer ruim, mas a mulher sábia consegue minimizar a situação. Consegue minimizar a situação. Os filhos podem amanhecer daquele jeito, mas a mulher sábia consegue minimizar a situação. Agora, quando a mulher amanhece, vamos dizer assim, virada do avesso, vamos dizer dessa forma, irmão, quem é que consegue conter? Cada um corre por um lado, se espalha. Por quê? Porque, meu Jesus da glória. Então precisa ser sábia. Deus colocou em você, mulher, sabedoria para edificar um lar. Deus colocou em você, varão, sabedoria para ser o provedor, para ser o protetor, para ser o sacerdote, para ser o esposo e para ser pai. Deus colocou em você. E em você, mulher, Deus colocou a sabedoria para edificar o seu lar. Então edifica o seu lar. Edifica o seu lar. O marido e a esposa devem cumprir as necessidades sexuais um dos outros. Isso é legítimo perante a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, no capítulo de número 7 e versículo de número 3. Eu vou ler para você. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Isso é importante. Deus criou homem e mulher, esposo e a esposa, para viver isso. É prazeroso. Então, tem pessoas que afastam e acham que isso é do diabo. Quem que é do diabo, meu irmão? Foi Deus que formou isso. Foi Deus que criou isso. Então precisa, tem pessoas que se afastam e ficam dias e mais dias, meses e mais meses. A Bíblia está dizendo, olha, o marido pague a mulher devido à benevolência, da mesma sorte a mulher. Olha, a Bíblia vai falar para nós, 1 Coríntios 7, verso 4.
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no do marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. Um pertence ao outro e nenhum tem o direito de rejeitar ao outro. Nenhum tem o direito de rejeitar ao outro, salvo aí por alguma coisa, alguma doença, ter acontecido alguma coisa. Então, vamos lá, vamos tratar, vamos cuidar, respeitar esse período aí, não tem problema nenhum. Ah, vou parar um pouco aí, vamos ter quando está combinado, os dois concordou, um momento de oração. Um momento de oração, um momento de separação aí, mas que não seja prolongado para que o diabo não tenha vez no meio de vocês. Não se pode defraudar, privar um ao outro, senão por consentimento mútuo, mas depois deverão ajuntar-se rapidamente para que Satanás não tente, por causa da incontinência, desejos exagerados, falta de controle. Então é preciso se afastar por um período. 1 Coríntios 7, está aqui, verso 5. Não demore a voltar. Ó, 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Tem pessoas que dão lugar ao diabo, irmão. Tampa as brechas. Vocês são casados, uma família abençoada, então precisa tampar as brechas. São conselhos aqui para marido, são conselhos para esposa, e temos um conselho aqui para filhos também.